Muitas vezes dizemos que conhecemos a Deus meramente porque esporadicamente vai-se à igreja, esporadicamente se reza um Pai Nosso, esporadicamente se fala em Deus. A comunhão com Deus é uma busca incessante e constante, é diário. Sempre que você tiver um tempinho, tire alguns minutos, mesmo que esteja em pensamento enquanto você dirige o seu carro, ou se dirige para o seu trabalho, ou nos afazeres, ou em casa mesmo, deitado, pensando. Ao invés de pensar besteiras, comece a abrir o seu coração e conversar com Deus. Deus é um Deus de amor e de misericórdia, Ele não é um Deus tirano. Deus é um Deus que insiste em nos abençoar todos os dias. Para você ter uma ideia, a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. Deus não tem prazer sequer na morte do ímpio. Portanto, abra o seu coração. O que agrada a Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agrada-te, pois, o Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não tema as intempéries da vida. Não se preocupe com os outros. Preocupe-se de que maneira Deus está enxergando você. Mas é claro que no convívio social, no meio em que vivemos, muitas vezes na família, esse sentimento sempre impera, o sentimento da inveja. Às vezes no trabalho, na igreja, enfim, onde convivemos com mais pessoas, tem o sentimento da inveja. Mas como lidar com o invejoso? Eu gostaria, meus queridos, primeiramente, que você tem que focar os seus olhos em Deus. Não se preocupe com os outros. Preocupe-se de que maneira Deus está enxergando você. Porque o invejoso, você não precisa ter medo. Por que temer o invejoso? O invejoso, ele é um extremo espectador. Sabe por quê? Porque enquanto você pesca, ele olha o rio. Você dorme pacificamente. O invejoso perde o sono quando pensa em você. Você acorda e saúda o sol. Ele olha o seu bronzeado. Você sai para o trabalho, ele calcula o seu salário. É assim que age o invejoso. Você constrói a sua casa, ele julga a cor das tintas. Você estuda e tem boas notas, ele só se preocupa com esses números. Você conquista um diploma e ele vive com medo do seu sucesso futuro. O invejoso é assim: você levanta um prédio, ele escolhe uma janela para pular. Você cura os doentes e ele adoece por causa disso. Você ensina os seus alunos e ele tenta descobrir o que você não sabe. Dessa maneira age o invejoso. Você tem a simpatia do chefe e ele prefere chamá-lo de puxa-saco. Você recebe os aplausos e ele busca saber se alguém o vaia. Você liga o seu computador para o serviço útil e ele coleciona os programas de vírus para lhe enviar. O que ele realmente faz, quando faz, você cria e ele copia. Ele é um eterno espectador. Merece a sua compaixão e não o seu temor. Nós existimos para sermos não melhores do que os outros, mas para sermos melhores do que nós mesmos. Albert Einstein diz uma frase certa vez que dizia assim: há duas coisas nesse mundo, nesta vida, que são infinitas: o universo e a estupidez humana. Quanto à primeira, tenho dúvidas. Já a segunda, o ser humano é capaz de destruir a si próprio só para mostrar ao seu semelhante quem pode mais. Peça a Deus todos os dias que transforme o seu coração. O apóstolo Paulo dizia que o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, o mal que eu não quero, infelizmente, eu faço. E eu sei que conviver com pessoas desse tipo não é fácil, é difícil. Mas enfim, eleve os pensamentos aos céus e peça a Deus que tenha misericórdia dos invejosos que aparecem em sua vida. Peça que Deus lhe abra o coração e lhe dê a capacidade de conviver com esse tipo de gente. E tenha uma comunhão mais íntima com Deus. Dê graças a Deus por tudo que Ele nos concede. Agradeça a Deus porque à nossa volta temos anjos. Anjos que Deus nos envia para guiar e cuidar dos nossos passos. Mas eu gostaria que você soubesse que o inimigo também tem. E a inveja é a irmã da mentira, da cobiça, do ódio, da vingança, da destruição. Abandone esses sentimentos, potencialize o que é bom na sua vida e que Deus te abençoe no dia de hoje. Reflita sobre isso.